então, sejam todos bem-vindos. Vamos, então, começando, nós vamos falar um pouquinho, então, da sociedade. Então, a sociedade, ela foi fundada em 19 de julho de 1959, né, e ela tem o intuito, né, muito da questão do ensino, voltado, tem várias, ela desenvolve múltiplas funções do ensino, desenvolvendo cursos, palestras, né, nós temos os comitês, são vários comitês que nós temos aqui, onde os participantes, os sócios podem transitar, né, dentro das teorias, dentro dos temas que cada um mais gosta ou acaba tendo uma participação. Nós temos o comitê de psicanálise, de sexualidade, né, enfim, então, nós temos o nosso site ali, né, depois vai ser colocado ali no chat, as nossas redes sociais, onde você pode acessar, né, e ali tu tens ali, então, uma diversidade de comitês, né, dentro, além dos comitês que nós temos, os horários por dias de semana, onde fica disponível ali aquilo que fica mais fácil de você acessar, de você participar. Hoje estão sendo as reuniões, elas são online, que facilita mais também o acesso. Nós temos as palestras, nós temos os minicursos, como hoje nós estamos aqui com matemática, né, então a sociedade, ela disponibiliza toda essa questão que traz um desenvolvimento para o psicólogo, para o estudante, para todos aqueles que têm interesse de participar. Temos também as jornadas, e tem também, depois se você quiser, entra lá no Insta, também está sendo divulgado o prêmio, né, para estudantes e recém-formados, então procure lá, também a gente pode também estar divulgando ali para você participar, as inscrições estão abertas. Então, tem vários espaços para que você tenha esse conhecimento através da Liga, também, né, daqui a pouco a Márcia vai estar falando um pouquinho também sobre isso. Então, as nossas redes sociais estão disponíveis, e a gente sabe que a sociedade, ela tem todo esse espaço aí, e ela está disponível, né, foi a primeira classe aí que foi disponibilizada, mesmo antes da classe dos psicólogos já ser reconhecida. Então, é um espaço muito importante para você que tem interesse, estar circulando e participando aí com a gente, tá bom? Sejam todos bem-vindos e que a gente tenha aí um bom evento nesta manhã, tá bom? Vou estar passando, então, para a Márcia, tá falando um pouquinho da nossa Liga. Bom dia a todos, eu sou a Márcia. Eu vim aqui falar um pouquinho para vocês sobre a Liga. A Liga é um grupo de estudantes e também profissionais recém-formados, onde nós temos um espaço de ricas discussões, de aprofundamento, de variados assuntos, e onde também são organizados cursos, palestras, e então nós temos o objetivo de propagar e discutir várias áreas da psicologia. É um espaço, como eu disse, muito rico, e nós iremos abrir, então, daqui a alguns dias, a oportunidade para que novos integrantes possam estar conosco, desfrutando desse espaço onde nós temos, então, essa oportunidade de também conhecer, né, outros ramos da psicologia, conhecer outros profissionais, aonde nós podemos também adquirir um network, né, muito rico nessa área de diversas áreas da psicologia. Então, que você possa aproveitar este momento, onde nós teremos aqui também um momento de aprofundar e discutir um pouquinho mais sobre pessoas em situação de rua. Agora que as meninas apresentaram a sociedade, a Liga, a gente pode, então, ir iniciando, apresentando um pouquinho da temática do nosso evento hoje, então, que é sobre a população de rua, né, e a gente vem, então, durante a cada ciclo de estudos na Liga, a gente vai trabalhando sobre temáticas. Nossa última temática desse ano, então, é sobre a população de rua, e a gente veio discutindo o quanto esse número de pessoas que vivem nas ruas está aumentando, não se restringe mais apenas às grandes metrópoles, então a gente foi sempre debatendo sobre o quanto é o nosso papel, né, de psicólogos, de estudantes de psicologia, para estar se inserindo, de estudar, de pensar essa temática e de pensar também na execução de políticas sociais, né? A gente vê que a população de rua, ela se sobrepõe, não é só o T, mas o C, né, a população de rua, então a gente precisa ir pensando que é um fenômeno mundial, que está ganhando diferentes contornos,
e que tem um impacto histórico sociocultural há muitos anos, né, há muito tempo. Então, o nosso intuito hoje com a vinda do Gabriel também, para a gente pensando tudo que a gente foi discutindo nesses últimos meses, é de pensar a inserção da psicologia no âmbito da atenção a essas pessoas, porque requer um olhar mais cuidadoso, que a gente possa identificar diferentes conceitos que expressam nossa atuação profissional, por ser um grupo, então, que é invisibilizado e é tratado de uma maneira estigmatizada, e que, então, culmina sempre nessa invisibilidade social, e que o nosso papel enquanto psicólogo não deve ir contra isso, né? Então, a gente quer apresentar um pouquinho o Gabriel, o currículo, a história, a vivência um pouquinho dele, para a gente ir iniciando, então, sobre as discussões. Bom dia, gente. Apresentando, então, o nosso convidado. O Gabriel, ele é psicólogo, mestrando no programa de Psicologia Social Institucional da URGS. Ele pesquisa a cidade e a produção da subjetividade. Além disso, ele trabalha como técnico social na equipe do Ação Rua, da Lomba do Pinheiro, e faz parte do coletivo Arruaça, que é um grupo de artistas e produtores culturais que realizam festas de rua em Porto Alegre. Então, agora eu vou dar a palavra para o Gabriel. Bom dia de novo. Muito obrigado pelo convite. Eu adoro participar desse tipo de evento. Então, estou bastante feliz de estar com vocês aqui para debater essa temática. Eu espero, assim, poder contribuir de maneira muito humilde, assim, com um pouco da experiência que eu desenvolvi ao longo desse último ano, que foi quando eu comecei a trabalhar diretamente com a população em situação de rua, mas sempre na intenção, assim, de ampliar, multiplicar o debate, né, produzir várias entradas no tema e que a gente possa produzir ainda mais saídas, porque sou ainda muito inexperiente, ainda tenho muito o que aprender, tanto no âmbito da psicologia, né, da minha atuação como psicólogo, quanto na relação com essa população específica. Eu também sou um estudante recém-formado, eu me formei no final do ano passado e tive bastante sorte, assim, de encontrar esse espaço de atuação profissional. Foi algo até que me surpreendeu um pouco, assim, a velocidade com que isso aconteceu. Mas, de alguma maneira, isso tem a ver com a trajetória que eu desenvolvi ao longo dos anos enquanto cursava psicologia. E esse trabalho que eu desenvolvo hoje junto do Ação Rua, que é um serviço que está vinculado à estrutura da assistência social de Porto Alegre, ele é um dos locais, um dos possíveis locais de atuação de psicólogos e psicólogas no trabalho com a população em situação de rua. Existem outros equipamentos que também têm a possibilidade de terem psicólogos e psicólogas trabalhando lá, mas esse especificamente onde eu trabalho, que em Porto Alegre se chama Ação Rua, mas isso devido a questões históricas assim do desenvolvimento desse serviço na nossa cidade, mas na tipificação do SUAS, que é o Sistema Único de Assistência Social, é um serviço que se chama abordagem social. Então, em Porto Alegre tem esse nome diferente devido às especificidades de como surgiu aqui. O SUAS é um sistema que, diferente do SUS, que ele já está implementado no Brasil inteiro, desde a Constituição de 88, o SUAS ele vem sendo implementado em diferentes níveis assim no Brasil. Então, ainda tem essas especificidades locais. Assim. Mas o trabalho que eu desenvolvo hoje como psicólogo na Ação Rua, na verdade, o meu cargo não é um cargo de psicólogo, é um cargo de técnico social. E tem uma diferença
porque é um cargo que pode ser ocupado tanto por psicólogos e psicólogas quanto por assistentes sociais. Então, evidentemente, a psicologia comparece, né, através do meu corpo, né, as coisas que eu aprendi, que eu levo para o dia a dia do trabalho, mas eu não faço um trabalho específico de psicólogo. Mas isso daí eu acho que eu posso depois, quando eu entrar mais, quando eu for compartilhar mais como é que é o cotidiano do trabalho, eu acho que vai ficar mais fácil de entender. Mas eu não preparei assim nenhuma apresentação, porque eu acho que o mais interessante é que a gente possa fazer uma troca de ideias, assim, tentar fazer da maneira mais não institucional possível, assim, porque essa, inclusive, é uma característica do trabalho com essa população. Tem algo de uma fluidez, assim, que escapa, que extrapola um pouco as prescrições mais tradicionais. Então, acho que para fazer jus à realidade como é o trabalho, vou tentar ir junto no fluxo aqui. E pensando assim, porque é muito gratificante trabalhar com a população em situação de rua, mas, ao mesmo tempo, é muito desafiador, né? É um trabalho que se dá em um ambiente de muita escassez de recursos de várias ordens, né? Muito escassez de recursos materiais, escassez de recursos de serviços públicos, e muitas vezes escassez mesmo pode vir a ser uma escassez de vitalidade mesmo, assim, sabe? Mas muitas vezes não também. E diante dessa escassez toda, assim, eu penso, assim, quando eu paro para pensar sobre, assim, afinal de contas, o que eu estou fazendo lá, assim, né, nesse trabalho com a população em situação de rua, uma das coisas mais ricas, assim, que a gente vivencia e que é o que dá mais, é o que produz mais saúde, assim, eu acho, é a possibilidade de ouvir e contar histórias. É preservar essa possibilidade em meio a tanta violência, tanta dificuldade, né, tanto desafio. Contar e ouvir histórias é o que tem de mais rico, assim, no trabalho. Então, eu gostaria de ir mais ou menos por esse lado também, né, contando algumas histórias, para ver se assim a gente consegue estabelecendo uma comunicação que seja massa para todo mundo, que vocês consigam entender um pouquinho, assim, como que é o trabalho. Fiquem totalmente à vontade para interromper, se quiserem fazer alguma pergunta ou alguma consideração, não tem, sem cerimônia. Então, agradeço pela apresentação que fizeram. Vou contar um pouquinho de como foi a minha trajetória na psicologia, porque isso é mais ou menos é o que me traz até aqui hoje. Eu comecei a cursar psicologia na URGS em 2010 e eu levei 10 anos para me formar, porque na época eu trabalhava como técnico em informática, então eu trabalhava 40 horas e fazia o curso noturno. E daí, isso fez com que eu tivesse que ir fazendo, assim, nessas condições, fazendo a faculdade mais devagar, assim. E daí, graças a isso, na URGS a gente tem 3 estágios obrigatórios. O estágio básico e depois 2 estágios de ênfase. Porque o curso de psicologia da URGS é dividido em 3 departamentos. Um departamento de psicologia social, um departamento de psicanálise e um departamento de psicologia do desenvolvimento. E daí, no final do curso, a gente opta por 2 desses 3, cada um tem uma ênfase, opta por 2 delas. Mas quando eu fui fazer o meu estágio básico, por trabalhar 40 horas e só ter à noite, eu não tinha opções de campo de estágio. E o único estágio que acolheu os estudantes do noturno era na clínica da URGS, que é uma clínica de orientação psicanalítica. Eu acho que tem terapia sistêmica também, mas o foco dela, assim, né, o cerne dela é a clínica psicanalítica. E eu não estava afim de fazer o estágio lá. E era quase que como uma coisa obrigatória, assim. E daí, nessa época, o pessoal de um grupo de extensão chamado Atena Rede, Acompanhamento Terapêutico na Rede Pública, abriu vagas de estágio para os estudantes do noturno.
E isso foi uma grande virada, assim, na minha trajetória como estudante de psicologia. Porque quando eu me aproximo do AT, eu vou criando laços com essa versão da psicologia, que é uma versão que abdica de uma certa segurança da psicologia clínica clássica, que é a segurança ofertada pelas 4 paredes do consultório e pelo setting terapêutico tradicional. A gente sabe que a psicologia ela é muito mais do que a psicologia clínica, mas eu acredito que grande parte das pessoas, quando ingressam num curso de psicologia, ou mesmo no senso comum, assim, fazem essa referência muito grande, né? Tem essa referência muito grande da psicologia enquanto psicoterapia, né? A psicologia clínica tradicional. E o acompanhamento terapêutico, para quem não conhece, ele é uma modalidade da clínica que é multidisciplinar, tem bastante inspiração na psicanálise, mas tem também contribuições da esquizoanálise, da psicologia social, tem contribuições de teorias cognitivo-comportamentais também, enfim, não se resume pela linha teórica, na verdade faz ali um grande apanhado de várias linhas teóricas, tentando utilizar na via da ferramenta aquelas que forem mais interessantes dentro de cada configuração. Mas o AT, acompanhamento terapêutico, chamado de AT normalmente, ele foi desenvolvido, principalmente no Brasil, assim, no contexto paralelamente à reforma psiquiátrica. O AT, ele é um tipo de clínica que acompanha o sujeito no seu cotidiano. Ele tenta levar a clínica para o cotidiano das pessoas. Ao invés de serem marcadas consultas tradicionais no ambiente de um consultório, o AT faz o trabalho terapêutico no dia a dia, em saídas com as pessoas pela cidade, na própria casa da pessoa. Ele é muito utilizado, ele assim, se beneficia muito do acompanhamento terapêutico pessoas que não querem ou que não podem frequentar um consultório. Essa já é uma primeira desconstrução importante de ser feita e que eu descobri nesse momento da minha formação, quando passei a fazer parte do grupo AT na Rede, que nem todo mundo se dá bem ou procura ou vai se beneficiar de um percurso clínico tradicional, em um consultório. Nem todo mundo consegue chegar num consultório, nem todo mundo consegue... Eu acho que tem um microfone aberto aqui, né? Eu acho que tem um microfone aberto. Cláudia, não sei se eu consigo ajudar aqui. eu não sei se a gente tem como mudar. O da Cláudia Oliveira. Vou esperar aqui para... Acho que posso ir. Mas, então, nem todo mundo, né, vai conseguir, ou vai se beneficiar, ou vai gostar, enfim, de fazer um atendimento tradicional, de ir até um consultório, sentar lá e falar sobre as suas dores, falar sobre a sua história. Acho que continua aqui, né? Vocês não conseguem dar um silêncio? É horrível essa... Estou tentando, peraí. Tá bom. Estou tentando, só um pouquinho. Desculpa. Não tem problema. Só um pouquinho, pessoal. Desculpa interromper, tá? Não tem problema. Bem tranquilo, Cláudia. Pronto. Mas, então, continuando o raciocínio. Nesse momento que eu conheço o acompanhamento terapêutico, eu me dou conta de que o atendimento no nível da psicologia, né, o cuidado no âmbito da psicologia, ele não precisa ser realizado
nesses moldes, que é um molde muito tradicional, que a gente se acostumou, né, na literatura, está aí na cultura, que é o molde de psicoterapia individual no setting terapêutico tradicional dentro do consultório. Então, nesse momento que eu entro no grupo AT na Rede, o AT na Rede ele oferece acompanhamento terapêutico para a rede socioassistencial, na verdade, a rede ampliada de Porto Alegre. Os serviços da rede, CAPS, unidade de saúde, tipo, todo o serviço da rede de saúde, da rede de saúde mental, da rede de assistência, eles demandam desse grupo, que é um grupo formado por estudantes, mestrandos, extensionistas, a prática do acompanhamento terapêutico, para casos que muitas vezes são casos crônicos já da rede e que a rede não consegue dar conta, já tentou, já esgotou várias possibilidades, e depois tu vai olhar no miudinho, tu vê que assim, não foi esgotado tudo, poderia ter sido feito muito mais coisa. Mas a rede em si, ela já tem um certo engessamento, e, assim, não é nem uma questão de disposição, às vezes é uma questão de disposição dos profissionais, mas muitas vezes é pelo simples fato de que não tem horário suficiente dentro da estrutura dos serviços para que uma prática clínica desse porte seja realizada, porque são atendimentos que às vezes levam um turno inteiro. Então, só para trazer para a realidade um pouco como é que funciona o AT na Rede. São pessoas, às vezes, que estão numa situação de vulnerabilidade social muito grande e que têm um diagnóstico que é comprometedor em alguma medida, principalmente na construção de vínculos, de sociabilidade. Então, pessoas que estão com vínculos rompidos, pessoas que têm, eventualmente, quadros mais psicóticos, que têm dificuldade de sair de casa, têm medo da cidade, não conseguem sair sozinhas. Então, o AT, ele se propõe a estabelecer ali uma parceria entre o acompanhante e o acompanhado, onde essas pessoas juntas vão ir trilhando, vão ir planejando um percurso, que é um percurso clínico, no sentido de que é uma intervenção, mas que extrapola o formato tradicional. Então, por exemplo, uma pessoa que não consegue sair de casa sozinha, ela vai fazer algumas saídas com o seu AT, e daí vai ali, eventualmente vai ir traçando planos, que são planos cotidianos, ir no banco, sei lá, fazer coisas burocráticas, coisas assim, ou mesmo passear pela rua, e vai fazer isso acompanhado de uma pessoa, que daí, muitas vezes, é alguém que tem uma formação em psicologia, ou está se formando em psicologia, mas tem pessoas de outras áreas, tem galera do serviço social, tem galera da pedagogia, tem galera de outras áreas, assim, não é limitado à psicologia. E daí, a partir disso, vai tentar desenvolver um trabalho que seja um trabalho clínico, que envolve o quê? Envolve o desenvolvimento de uma escuta, envolve a possibilidade de estabelecer uma relação horizontal, uma relação analítica, no sentido não psicanalítico necessariamente, mas analítico no sentido de que se possa estar atento a linhas de força que estão atuando ali na constituição daquela vida e poder, a partir desse trabalho analítico, fomentar, participar de processo de transformação. Então, é a partir do encontro com esse trabalho que eu vou me deparar com a rede. Eu não conhecia muito bem a rede, né? Acho que nas nossas formações, muitas vezes, algumas formações têm, né, momentos em que a gente se aproxima da rede socioassistencial, mas muitas vezes isso fica de uma maneira muito abstrata, né? Porque só quando a gente está trabalhando lá que a gente vai entendendo mais ou menos, são muitos nomes, muitas siglas. Então, foi o momento em que eu consegui me aproximar da rede, entender que existe a rede de assistência, que existe na assistência a proteção básica, que são os CRAS e os SAFs, saber que tem a proteção especial, que são os CREAS. Na rede de saúde mental existem as ESMAs, que são as equipes de saúde mental, tem ESCA, que é equipe especializada de saúde mental de criança e adolescente. Entendi melhor na prática, frequentei os CAPs, para ver como é que funcionam os CAPs. Então, o AT na Rede foi o que possibilitou para mim essa aproximação com a rede e com essa clínica mais, digamos assim, mais uma ideia, uma proposta de clínica um pouco mais expandida. E daí me apaixonei por esse projeto, fiquei vários anos lá, e daí lá a gente teve uma pessoa acompanhada nesse período em que eu estive lá, fiquei uns 3 anos lá,
teve uma das pessoas que o projeto acompanhou, que era uma pessoa em situação de rua, foi uma demanda que veio da EPA, que é a Escola Porto Alegre, que é uma escola que desenvolve um trabalho muito legal no centro de Porto Alegre com a população em situação de rua. Mas foi mais ou menos isso, assim, foi o que me deu uma certa direção de para onde eu iria com a minha prática clínica. E daí, eu me formaria no meio de 2020, eu acho, veio a pandemia, daí atrasou tudo ali, e daí no final de 2021 eu me formei. E daí quando eu me formei, eu era mais um desempregado, né? Como todo mundo que se forma, a primeira coisa que a gente se torna é desempregado naquele momento, né? Daí bate aquele pavor, e eu não sabia muito bem o que eu ia fazer da vida. Eu lembro que quando eu estava próximo de me formar, eu entrei numa crise de identidade muito grande, assim, porque como vocês leram aí na minha apresentação, além de ser psicólogo, eu sou DJ. Eu faço parte de um coletivo que se chama Coletivo Arruaça, então eu tenho já também essa relação com a rua, é um coletivo que faz festas de rua, e daí eu lembro que as minhas primeiras relações mais legais, assim, porque, tipo assim, a gente, principalmente quem mora nas cidades e tal, conhece a população em situação de rua, porque ela, apesar da invisibilidade que se tenta produzir sobre essa população, é impossível invisibilizá-la por completo. Ela está lá. Ela está lá na rua. Ela insiste com a sua potência de vida, ela está lá, está na rua. Pode ser incômodo para algumas pessoas, mas é impossível apagar por completo. Então, obviamente, eu já conhecia pessoas em situação de rua, já tinha trocado ideia com um ou com outro, mas nada de estabelecer uma relação muito intensa. Porque eu acho que, assim, o pior do que a invisibilidade, porque a invisibilidade eu acho que ela é impossível, é a ignorância. É quando a gente ignora essas pessoas. E isso, sim, é muito comum. Eu acho que é impossível que elas se tornem invisíveis, mas muitos de nós que não estamos em situação de rua, que a gente precisa fazer essa autocrítica, a gente opta por ignorar essas pessoas. E, às vezes, até quando elas fazem o gesto de virem conversar conosco, tem pessoas que não suportam estar em relação com essas pessoas. Mas, quando eu estava participando, assim, quando a gente estava criando o Coletivo Arruaça, a gente fazia festas de rua, e isso é muito divertido. As primeiras pessoas que chegam nas festas que a gente produzia, que eram festas no centro, era a galera da rua, porque eles já estavam lá, né? A casa deles é lá, então eles já estavam lá. E fazer um evento lúdico na rua permitiu que nós do coletivo pudéssemos desenvolver um outro tipo de relação com a galera da rua. Então a galera da rua eram os primeiros a chegar na festa, e quando terminava a festa, eram os últimos a ir embora também. E daí, nisso, a galera muitas vezes nos ajudava. Tipo, super prestativos, assim, nos ajudavam a montar, desmontar equipamento e tal. E isso já proporcionou que eu tivesse um outro tipo de relação com essa galera, porque eu acho que é sobre isso, sabe? O trabalho com a população em situação de rua é muito mais um trabalho nosso mesmo, de se despir dos preconceitos, dos medos, enfim, dos nojos, né? Acho que, sendo bem sincero, para conseguir perceber que, bom, a gente está ali trabalhando com outras pessoas, assim, né, que estão em outras condições, mas que são outras pessoas, assim, não tem muitas diferenças, né, mas ao mesmo tempo não tem tantas diferenças. Eu acho que é complexo, assim, esse paradoxo, mas é um pouco sobre isso. Assim. E daí, quando eu estava prestes a me formar, eu achava que eu não ia conseguir trabalhar com psicologia clínica. Na verdade, eu percebi que eu estava com medo. Eu estava com medo de ser desempregado, eu estava com medo dessa pressão que a gente sente, porque se tu vai trabalhar de maneira autônoma, né, faz o CRP, faz um cartãozinho, né? Hoje em dia já nem sei se faz cartão, né, faz um card online ali para distribuir no WhatsApp, daí já pensa assim, preciso ter um Instagram, né, para divulgar meu trabalho, enfim, um monte de coisa, e daí eu entrei em crise e pensei assim, não vou atuar como psicólogo, e eu acho que eu fiquei uns 6 meses nisso, assim, sofrendo muito, mas quando a realidade se impôs, né, os boletos chegando, eu comecei a me mexer, e daí eu tive essa grande sorte, foi uma sorte mesmo, eu fui convidado para participar de uma seleção para trabalhar nesse cargo que eu ocupo hoje, porque é um serviço público, mas ele é executado por uma entidade parceira, é uma entidade da sociedade civil. Depois eu explico a estrutura para vocês.
mas eu não fiz concurso público para trabalhar nesse local. Então, era uma pessoa que eu conhecia, já que trabalhava lá há muitos anos, que eu conheci por causa do Atena Rede, por causa desse trânsito todo. Estava saindo para ir trabalhar no CAPS AD, e daí pediu indicações de pessoas que tivessem mais ou menos esse perfil, porque realmente é um trabalho que ele é exigente, tem que ter uma disponibilidade, tem que gostar um pouco disso, assim, não? Acho que todo trabalho ele tem suas características, né, próprias, e todo trabalho não é para todo mundo, mas esse tem as suas características, e eu acho que eu, felizmente, estava mais ou menos vibrando nessa energia nesse momento, participei da seleção e acabei entrando, assim, e eu acho que o que me ajudou a estar lá é ter tido todas essas experiências relacionadas ao acompanhamento terapêutico, por isso que eu trago isso, e isso é muito louco, assim, porque isso foi algo que eu fiz durante minha graduação, mas eu nunca fiz assim, tipo, pensando, eu vou fazer isso para que tal coisa aconteça no futuro. Foi algo muito genuíno de como aconteceu para mim, e de fato o AT sempre foi uma coisa que fazia o meu olho brilhar. Era uma coisa que eu achava muito interessante, e hoje, assim, eu acho que eu até conseguiria trabalhar no consultório, mas seria um esforço para mim, talvez. Eu tenho... eu acho que eu fui forjado um pouco nessa maneira de trabalhar, que é super específica e que goza de uma certa liberdade, transitorialidade, que é desafiadora, mas é interessante. Então, desde março, eu estou trabalhando no Ação Rua, que é um serviço que, além de trabalhar com a população adulta em situação de rua, trabalha com famílias que tenham tido recentemente casos de trabalho infantil, que é, assim, basicamente, na prática, a criança e adolescente que tem vendido mandolate no sinal é trabalho infantil. As mães que vão para frente do Zafari, às vezes, para pedir alimentos, é considerado pelo Estado brasileiro trabalho infantil. Então, são mais ou menos esses casos que a gente monitora e tenta produzir saídas desse lugar, que é um lugar, muitas vezes, de precariedade, assim, né? Sem muitos recursos, mas a gente tenta pensar alternativas ali que consigam ir na direção da superação dessa condição. Mas, então, assim, rapidamente, o Ação Rua, ele surgiu na cidade de Porto Alegre, acho que no início dos anos 2000, como um projeto da assistência social de Porto Alegre, que visava o trabalho somente com a população de crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil. Não tinha esse escopo da população adulta quando surgiu em Porto Alegre. Porque no início dos anos 2000, eu não sei se vocês lembram da cidade nessa época, mas Porto Alegre teve, em algum momento ali, acho que até os anos 90, um número muito grande de crianças e adolescentes em situação de rua na região do centro da cidade. E eram crianças que faziam uso de substâncias, tipo, usavam loló. Eram umas ganguezinhas, assim, de galerinha que ficavam na rua, assim, era algo muito comum. Eu nasci em 90, e eu lembro que, para mim, tinha muito essa imagem do centro, assim, que era uma galera que, às vezes, batia carteira e tal, mas não só isso, né, obviamente. Mas era mais ou menos esse estereótipo que eu tinha, e tinha muito, assim, essa imagem do centro com criança e adolescente que se organizavam por conta própria, assim, e viviam na rua. E daí Porto Alegre fez um esforço muito grande e criou várias políticas públicas para tentar superar essa situação. E dentre essas iniciativas, teve a criação do CAPS Infantil Casa Harmonia, que a Casa Harmonia era um lugar que atendia somente crianças e adolescentes que faziam uso de substâncias. E dentre essas iniciativas surgiu a Ação Rua, que era um serviço, na época, com muito mais inspiração na socioeducação do que na psicologia. Era algo no âmbito da educação, eles chamavam SAS e Travessias, quando surgiu, e era tipo um serviço de convivência que fazia a abordagem dessas crianças em situação de rua, estavam trabalhando na rua, e tentava vincular elas aos serviços da rede de proteção. Então, tipo, vincular as crianças na escola, vincular as crianças em serviço de convivência, que na época chamava SASE, desenvolver trabalho de saúde mental, se fosse necessário. Várias abrigagens devem ter rolado na época, né, acolhimento institucional. Mas, então, esse serviço surge com essa proposta. Mas, com a implementação do SUAS, que é o Sistema Único de Assistência Social,
Tá rolando um chat aqui, eu não tô olhando, deixa eu ver aqui. Ó, isso, Casa Harmonia completou 20 anos recentemente. Sim, foi na sexta passada, se não me engano, um evento. Eu fui estagiário no Casa Harmonia também. Acabei me inscrevendo no evento e esqueci no dia e não fui. Mas... Ah, que massa. Depois, se a Sophie quiser compartilhar com a gente como é que foi o evento lá do CAPSI. Mas, então, o Ação Rua, ele surge nesse contexto, que é um esforço muito grande de cuidado das crianças e adolescentes em situação de rua. Então, ele tem essa pegada no início, que é uma pegada de proteção da infância, muito ligado ao ECA, essas coisas assim. Com a implementação do SUAS, que é o Sistema Único de Assistência Social, onde está previsto na política pública uma equipe de abordagem social, a abordagem social seria a abordagem das pessoas em situação de rua, Porto Alegre precisa encaixar isso também na sua estrutura de política pública de assistência social. Nessa época, somente o CREAS Centro e o CAPS 2, se eu não me engano, trabalhavam com população em situação de rua. Isso é no início dos anos 2010, ali, mais ou menos. Por que isso? Porque até então se entendia que as pessoas em situação de rua estavam todas no centro. E isso era uma realidade, assim, ainda é uma realidade que o centro de Porto Alegre, ele concentra uma população em situação de rua muito maior do que o restante da cidade. Mas hoje já tem pessoas em situação de rua em todos os bairros da cidade tem. Mas, no início, existiam essas duas equipes apenas que trabalhavam com a população em situação de rua, no centro. Então, isso precisou ser expandido para o restante da cidade. E daí, já que já tinha esse modelo Ação Rua, que trabalhava com criança e adolescente, foi expandido, então, que o Ação Rua passasse a trabalhar também com a população adulta em situação de rua, cumprindo com essa exigência do SUAS, da tipificação do SUAS, que é, então, o Serviço de Abordagem Social. Então, hoje, o Ação Rua, ele executa essa parte do que está no âmbito da média complexidade, né, da proteção especial, que é na assistência social. Só para fazer um breve comentário, assim, para vocês entenderem, para quem não conhece a rede de assistência, mais ou menos. A assistência social é dividida em 3 níveis, assim como o SUS é dividido em atenção básica, atenção especializada, eu acho que deve ser a média complexidade, e alta complexidade, que são os hospitais. O SUAS, ele tem a proteção básica, que são os CRAS e os SAFs, são serviços que eles estão distribuídos pela cidade, nos territórios, e que eles atuam no âmbito da prevenção. Então, eles tentam prevenir que que aconteçam violações de direitos sociais. Então, eles atendem populações muito grandes, assim. Daí, depois, na média complexidade, tem os CREAS, que são o Centro de Referência Especializado em Assistência Social, que, na teoria, eles atuam apenas quando já há direitos violados. Então, é uma atuação mais especializada, porque, na prática, já há um direito violado. Então, casos de violência doméstica, casos de abuso, casos de cumprimento de medida socioeducativa. Então, tem vários enquadres ali diferentes. E a alta complexidade, que daí são os abrigos. São abrigos, desde abrigo de criança, abrigo de família, abrigo de adulto. Então, a abordagem, ela está vinculada ao CREAS, que é a atenção especializada. Por quê? Porque o Estado brasileiro entende que uma pessoa em situação de rua já está tendo um direito violado, que é o seu direito à moradia. Então, isso é algo super importante. E a atuação do serviço, que daí é formado a equipe técnica por psicólogos e assistentes sociais, e daí depois completam a equipe educadores sociais. O cargo é técnico social. E o que faz um técnico social? Ele atua na direção da garantia de direitos. Essa é a função de uma equipe na assistência social na média complexidade. Trabalhar pela garantia de direitos. Só que aí a gente entra
num problema gravíssimo, assim, porque, tipo, por exemplo, se a gente parte do pressuposto de que a população em situação de rua está tendo seu direito violado, que é o direito à moradia, como é que a gente modifica essa situação? Como é que a gente garante esse direito? Precisa de uma política de habitação. Hoje a cidade não tem uma política de habitação. Então tem outras políticas que vão ali servindo como medidas paliativas para tentar garantir esses direitos, mas na prática o Estado brasileiro, assim, o Brasil sendo um país muito desigual, com muita precariedade, se torna bem difícil assim de ter um sucesso do ponto de vista mais formal do que seria o trabalho da assistência social, principalmente com a população em situação de rua. Mas agora, trazendo mais para o chão, assim, para a realidade. Como é que é o dia a dia do trabalho do Ação Rua? O Ação Rua, ele tem 11 núcleos, dividido pelas regiões de Porto Alegre. Então, tem a região centro, tem um núcleo. Região sul, centro-sul, tem outro núcleo. Região Glória, Cruzeiro, Cristal, tem outro núcleo. Região Humaitá, Navegante, Ilhas, tem outro núcleo. Cada um desses núcleos tem equipes formadas por equipe técnica, né, psicólogo, assistente social e educadores sociais, de tamanhos distintos, de acordo com o tamanho da população daquele, ou a extensão daqueles territórios. Então, é mais ou menos essa é a configuração que se dá. Eu trabalho no núcleo, então, da Lomba do Pinheiro, que atende a Lomba do Pinheiro e a agronomia. Fica na zona leste de Porto Alegre. Cada um desses núcleos se organiza para fazer ações que são basicamente saídas sistemáticas de campo, que é pegar e caminhar pela rua, e caminhando pela rua, fazer abordagens das pessoas em situação de rua que forem encontradas no trajeto. E daí, através dessas abordagens, ir criando um vínculo com essas pessoas e identificando com elas e desenvolvendo com elas um plano de acompanhamento. E esse plano de acompanhamento ele precisa conter os desejos, as aspirações, os projetos dessa pessoa, e a gente, como técnico social, tem que tentar trabalhar para auxiliar a pessoa na conquista desses projetos. Então, tem essa dinâmica, que é de sair para a rua caminhando, a gente utiliza uns coletes. Cada uma das equipes tem coletes de cores diferentes, porque daí, como eu tinha explicado, o serviço está previsto no SUAS, ele é um serviço público, mas quem executa são entidades conveniadas da sociedade civil. Não foi um edital, mas vai ter um edital no ano que vem, mas ainda era por um termo de parceria só, mas que são, na maioria das vezes, são instituições religiosas. E são instituições que já desenvolvem esse trabalho há muito tempo. E isso é curioso, porque na assistência social é uma tradição no Brasil que os serviços sejam executados por instituições da sociedade civil, instituições religiosas, que já têm um pouco, na sua história, uma relação com a caridade, com o trabalho social. Então, tem essa linha de força bem atuante, assim, que são essas entidades. Eu confesso que, para mim, foi estranho quando eu comecei a trabalhar. A instituição que eu trabalho é de uma ordem de freis franciscanos, e eu nunca tinha trabalhado numa instituição religiosa. Eu até achava que poderia ter uma influência, assim, sei lá, sabe, os estereótipos que a gente vai criando também. Mas é um trabalho super sério, é uma equipe técnica, a religião não influencia no trabalho que a gente vai fazer. Tem algo que eles falam na instituição que eu trabalho, que é da mística franciscana, que é isso, é uma certa disposição de encontro com o outro, de humildade e tal, e isso acaba meio que contagiando todo mundo que trabalha lá. Mas nada das ações que a gente faz é pautado pelo que a igreja pensa, assim, é só a instituição que participa, assim, porque, na verdade, é uma instituição religiosa, mas quem participa mesmo ali da composição com a FASC, que é a Fundação de Assistência Social de Porto Alegre, é um braço deles que é uma instituição cultural, assim, né, que participa desse convênio. Então, na cidade, são diferentes instituições que executam o serviço nos diferentes bairros. E daí a gente tem a gente trabalha com EPI, por exemplo, tipo assim, esses dias que tá calorão, assim, a gente tem chapéuzinho, tem protetor solar, a gente tem, como é que é?
para os mosquitos não pegar, esqueci o nome da palavra. Bom, enfim, repelente, exatamente. Repelentezinho e tal, porque a gente fica dando rolê pela rua e tentando encontrar a galera para trocar uma ideia. E daí a gente tem uma sede. A maioria das equipes tem isso. Várias das equipes estão localizadas nos CREAS. A equipe da Ação Rua fica dentro do CREAS. A nossa, especificamente, não. É uma outra sede, lá na parada 16 da Lomba do Pinheiro. A Lomba do Pinheiro é enorme, o ônibus vai até a parada 21, mas depois tem mais várias paradas. Ela faz divisa com... Ali, a Lomba do Pinheiro, ela faz divisa com Viamão, e através da Lomba do Pinheiro tu consegue chegar direto lá no Lami, ou na Restinga, ou no Belém Velho. É uma parte mais rural, assim, mas que hoje já está bem desenvolvida. Tem várias vilas, diferentes vilas, assim. E daí, então, tem essa parte do trabalho, que é de ir para a rua, e daí depois a gente vai tentando, na medida que a gente vai conhecendo as pessoas, convidar elas para irem até a nossa sede, para nós fazermos atendimentos particularizados com mais intimidade, com mais sigilo, dentro de uma sala. Então, a gente utiliza esse recurso também. Muitas vezes não rola. Tem galera que vai, tem galera que não vai. E daí isso vai muito, só que isso é algo que é histórico da assistência social. A assistência social, ela se desenvolve num diálogo ali bem complicado com o que é chamado de assistencialismo, né? Então, existe a política de assistência social e existe o assistencialismo. E essas duas coisas, muitas vezes, andam muito juntas. Então, quando a gente não tem políticas públicas de transformação real de algumas condições que são estruturais da sociedade, política de habitação, política de saúde, política de educação, política de trabalho e renda. Quando a gente não tem isso, a gente tem algumas políticas assistencialistas para tentar tapar o sol com a peneira, que é tipo distribuição de cesta básica, né? A gente não tem uma política de segurança alimentar séria, daí tem a distribuição de cesta básica. Então, quando a gente tem, enquanto serviço da assistência social, coisas para oferecer para os usuários que a gente acompanha, a nossa relação com eles aquece, às vezes. E isso é super difícil. Às vezes a gente não tem coisas para oferecer e daí a gente meio que fica um pouco sem recursos, porque tem essa cultura, né, da barganha e tal, e realmente são pessoas que às vezes estão vivendo uma situação de muita precariedade. Então, quem sou eu para julgar que as pessoas querem ganhar uma cesta básica, ou querem ganhar um benefício, ou isso ou aquilo? Mas, muitas vezes, o nosso trabalho fica um pouco limitado a isso, a entregar uma cesta básica, a dar coisas, e a gente fica um pouco... Mas é um desafio que se coloca para nós, enquanto profissionais, né? Enquanto política pública. Eu não posso esquecer que eu sou o Estado também. Quando eu estou trabalhando com essa população, eu sou o Estado, então faz parte do nosso trabalho também fazer uma crítica às estruturas que estão postas, assim. Mas então a gente vai fazendo esse trabalho que é de ir encontrando as pessoas que estão em situação de rua, vinculando elas ao serviço, criando confiança para que essas pessoas, porque são pessoas que muitas vezes, pelo fato de vivenciarem muitas violências institucionais, são muito desconfiadas em relação aos profissionais que representam o Estado e que, eventualmente, vão lá procurar eles. Porque, tipo, o trabalho com a população em situação de rua, ele responde a um campo de tensionamentos que tem demandas que apontam em diferentes direções, o que torna tudo muito complexo. Se for pensar assim, existe a expectativa do Estado brasileiro com o nosso trabalho, com a população em situação de rua. Seria qual? Sendo bem abstrato assim, o Estado brasileiro, através da Constituição, espera que a gente atue na garantia de direitos das pessoas que estão em situação de rua. Parece uma coisa muito básica, né? Mas o fato é que estar em situação de rua não deveria implicar automaticamente nenhum outro tipo de limitação, além do fato de não ter uma casa, não estar dormindo embaixo de um teto. Mas estar em situação de rua não deveria implicar o fato de tu não conseguir acessar um posto de saúde, por exemplo. Não deveria ser um impedimento, mas na prática é, porque as pessoas elas vão assumindo algumas características físicas, às vezes, e assim, só como ponto de partida. A população em situação de rua, ela é completamente heterogênea. Ela não é igual. Cada pessoa é totalmente diferente. A gente vai percebendo algumas linhas, né, que se repetem. A gente vai percebendo isso.
Então, assim, existe uma hegemonia de pessoas do sexo masculino, assim, né? Pessoas do gênero masculino, que vivem na rua. A gente pode se perguntar, por quê? Por que será? Ou como que isso se dá? Talvez porque o espaço da rua seja um espaço que é mais violento, que talvez os homens consigam transitar com um pouco mais de segurança. Existe um contexto de uso abusivo de substâncias, assim, de modo geral, mas isso jamais, todas essas características que a gente pode ir observando, elas jamais dão conta, assim, né, de homogeneizar essa população. Ela é totalmente diversa. Tem pessoas que estão em situação de rua há pouco tempo, e daí essas pessoas têm uma certa relação com a rua. Tem outras pessoas que estão em situação de rua há muitos anos, então tem uma outra relação com a rua também. Mas, querendo ou não, assim, algumas pessoas que, assim, vai se criando um certo estereótipo da pessoa em situação de rua. Então, as roupas podem ir ficando mais sujas, porque a pessoa tem menos condição de lavar a roupa ou de trocar de roupa. Às vezes tem uma questão do cheiro das pessoas. Então, tem várias características ali que muitas vezes denunciam que essa pessoa está em situação de rua. E isso, infelizmente, quando essa pessoa vai tentar estabelecer relacionamentos com os serviços da rede, a rede pública, muitas vezes ela tem o seu acesso barrado. Então, o posto de saúde vai fazer cara feia e não vai querer atender a pessoa, essa pessoa não vai conseguir uma vaga numa escola. Então, tem várias limitações que são impostas a essa população pelo simples fato de ela estar em situação de rua, o que não deveria acontecer. Então, o Estado brasileiro tem a expectativa de que a gente trabalhe na garantia de direitos. E uma das coisas básicas nessa direção da garantia de direitos é garantir que a pessoa em situação de rua possa acessar os outros serviços. Então, isso é, assim, eu diria que 80% do nosso trabalho com a população em situação de rua é garantir que elas possam acessar os serviços que já deveriam ser garantidos a elas. Então, muita gente que está em situação de rua tem receio de procurar os serviços de saúde porque acha que vai ser maltratado. Então, não consegue, às vezes, dar conta de demandas suas de saúde porque tem receio de estar nesses espaços. Então, tem essa expectativa. Por outro lado, essa expectativa do Estado brasileiro. Agora, tem a expectativa de cada gestão de governo. Que cada gestão de governo tem uma ideia diferente do que deve ser a política para a população em situação de rua. E, ultimamente, o que se percebe é que as gestões, né, agora o nosso prefeito Sebastião Melo, anterior era o Marquesan, as gestões, elas veem a população em situação de rua como um problema para o desenvolvimento econômico das cidades. Assim, é uma coisa, sendo bem sincero, assim, até se vê o problema social, né, mas não se dá tanta ênfase a isso. O problema maior que é visto é o fato de que são pessoas que deixam a cidade suja, que atrapalham o desenvolvimento do comércio. Então, a expectativa das gestões, normalmente, é que a gente consiga acabar ou reduzir o número de pessoas em situação de rua. E essa não é nem a nossa perspectiva, assim. A perspectiva do serviço, a gente nunca aborda pessoas em situação de rua com a obrigatoriedade que elas saiam da rua. A gente aborda pessoas em situação de rua e tenta entender o que elas estão precisando, o que elas desejam, o que a gente pode fazer juntos. E se sair da rua é um horizonte, se é algo que essa pessoa deseja, almeja, a gente trabalha para tentar concretizar a conquista desse projeto. E que muitas vezes é muito complexo, é muito difícil de uma pessoa que está em situação de rua, principalmente as que estão há muitos anos em situação de rua, conseguirem sair. Então, tem a expectativa do Estado, que é a garantia de direitos. Tem a expectativa da gestão, que é limpeza social, sabe? Sem meias palavras, é higienização social. Daí tem a expectativa das próprias pessoas que estão em situação de rua, que é assim, muitas vezes acham, assim, né, são pessoas como outras quaisquer, sabe? Quando a gente encontra pessoas na clínica que acham que querem resolver a sua vida, assim, de uma hora para outra, assim, a galera na rua, às vezes também, assim, né? Dá umas viajadas, quer resolver coisas, e muitas vezes não percebe que está enredado ali numa série de repetições, de questões ali, que são suas, porque é isso, né? A gente precisa trabalhar o tempo inteiro com esse equilíbrio, né? De entender que a subjetividade ela é produzida por vários condicionantes sociais, a própria cidade, o funcionamento da cidade, mas não é só, ela não é determinada,
ela é o encontro entre o que vem de uma certa interioridade, né? Cada um pode chamar do que quiser, para alguns vai ser o cérebro, para outros vai ser a alma, para outros vai ser a subjetividade, enfim, cada um chama de um jeito, cada teoria vai entender de uma maneira, mas é algo que diz de uma interioridade, uma individualidade. Essa individualidade se encontra com esses determinantes sociais e a partir desse choque se produzem as subjetividades. Então, quando a gente trabalha com a população em situação de rua, e eu acho que isso é algo importante que a psicologia tem a contribuir com esse trabalho. Porque a tradição do serviço social é ver as coisas a partir desse prisma, da garantia de direitos. Então, tem a lei que estabelece determinados direitos e a gente precisa trabalhar para fazer com que a lei seja cumprida e esses direitos sejam assegurados. A psicologia vai entender que, existe isso, mas existem as pessoas nas suas complexidades e que cada pessoa tem 1 milhão de versões de si mesma e que as pessoas elas não são coerentes. Bem pelo contrário, elas são totalmente incoerentes. Então, a psicologia ela ajuda a gente a perceber, às vezes, que não é somente porque o Estado está violando um determinado direito que uma pessoa está em determinada condição ou situação. Que tem algo dela ali também, tem algo que é da sociedade, mas tem algo que é dela ali também nesse encontro, que faz com que ela fique, às vezes, faça o que ela acha que não deveria ter feito, né? Como todos nós, assim. Então, acho que a psicologia ajuda um pouco nisso, assim, a gente perceber que tem questões que são sociais, tem determinantes sociais, mas que eles nunca encerram as possibilidades e que cada pessoa ali é uma complexidade viva, assim, né? Contraditória, paradoxal, e que isso é tanto a nossa ruína quanto a nossa potência, né? É aí que vive o mistério da vida. Então, a gente vai ver muitas vezes, daí esse trabalho é um trabalho que exige insistência, muitas vezes a gente vai fazer planos com a pessoa, e daí nós, assim, porque daí é importante fazer esse processo de se auto-identificar também no contexto do trabalho. É identificar que nós, enquanto Estado, a gente carrega vários moralismos, porque, assim, trocando em miúdos mesmo, o trabalho da assistência social é um trabalho que tenta, bem Foucaultiano, sim, enquadrar as pessoas para um modo de funcionamento do capitalismo. Assim, em última instância, é isso, assim. Não estou discutindo a intenção, se é uma boa intenção ou se é uma má intenção, não é dessa ordem. Mas se a gente for fazer uma leitura analítica, a gente vai ver que a assistência social ela vai tentar fazer com que as pessoas consigam se encaixar na sociedade, ter os seus direitos garantidos, mas porque elas possam permanecer ativas economicamente, trabalhando, frequentando a escola, frequentando o sistema de saúde. Então, é um pouco garantir que as pessoas trilhem esse caminho de controle do Estado, que tem seu lado bom, tem seu lado ruim. Assim. Mas a trajetória dessas pessoas, das pessoas em situação de rua, é uma trajetória que ela buga o funcionamento do Estado, em alguma medida, né? São pessoas que estão vivendo, muitas vezes, à margem do que a sociedade acha de como deveria ser. E daí, quando a gente chega para trabalhar, a gente tem que perceber que nós chegamos com muitas ideias. Esse é um trabalho que eu acho que é um trabalho que a psicologia também pode contribuir na nossa própria autoanálise como profissional, mas também nos processos analíticos das equipes, dos núcleos, dos grupos, da política pública. A gente, como psicólogo e psicóloga, pode ajudar nesse sentido, a estabelecer uma crítica ao modo de funcionamento da assistência social, do Estado brasileiro, da nossa atuação como psicólogos mesmo. Então, saber que quando a gente vai estabelecer um plano de acompanhamento com uma pessoa em situação de rua, por exemplo, que tem ali vários passos que ela quer cumprir, que muitas vezes a gente chega já cheios disso, e isso no âmbito da clínica psicanalítica está posto também, né? A coisa do desejo do analista, e daí em outras correntes ou teorias, eu acredito que certamente devem ter ferramentas conceituais semelhantes, né, equivalentes, que colocam em xeque
aquilo tudo que o próprio profissional deposita no outro, no seu encontro com ele. E daí, né, nesse tipo de trabalho, a gente certamente chega com muitas pré-concepções, né, de como deveria ser a vida de uma pessoa, de o que ela deveria buscar para si, o que é sucesso, o que é fracasso, né? Então, muitas vezes a gente vai chegar com todas as expectativas e daí vai fazer uma série de combinados e daí esses combinados não vão ser cumpridos e a gente não vai conseguir conquistar aquilo que tinha sido almejado no plano, e isso pode ser muito frustrante. E daí, a partir disso, tem que iniciar esse trabalho, assim, que é um pouco de poder relaxar em relação a isso, a essas metas, porque as próprias pessoas, elas vão estabelecer metas para si que não necessariamente estão conectadas com o seu desejo. Às vezes vão, mas às vezes não. Às vezes elas vão estabelecer metas que têm a ver com uma expectativa social, do que elas acham que deveria ser o melhor, que as pessoas acham que seria o melhor para elas. Então, pessoas que vão dizer que querem fazer isso e aquilo, e daí a gente está trabalhando há anos com as pessoas, elas continuam lá naquela mesma condição. Assim. Então, tem que ver assim, o que isso diz assim, também. E daí, o trampo é um trampo de insistência, assim, de produção de vínculo, porque, assim, trazendo um pouco para os exemplos mais práticos. O que normalmente são as primeiras demandas que a galera em situação de rua... Assim, mas só também fazendo uma localização. Eu trabalho na Lomba do Pinheiro, mais uma vez, que é um bairro periférico. Então, a gente tem 80 pessoas na nossa lista de acompanhamento. Entre famílias que têm crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil, metade, e a outra metade é adultos em situação de rua. A região do centro, ela deve ter, tipo assim, 500 pessoas. Assim, no mínimo, deve ter mais até, na verdade. Então, são territórios muito diferentes. O centro tem muitas pessoas, e todas as pessoas a maioria das pessoas que recém passaram a estar nessa condição, vão para o centro. Então, tem muita gente que veio de outras cidades também. Então, o centro, eu não tenho propriedade para falar de como é o trabalho no centro, porque é um trabalho muito mais intenso, e que daí a própria população tem as suas dinâmicas próprias. O centro, por exemplo, tem grande parte da população, grande parte não, mas alguma parte da população está organizada em coletivos, tem o Movimento Nacional da População em Situação de Rua, tem o coletivo Pop Rua RS, que é um outro coletivo, tem o jornal Boca de Rua. Então, tem essas estruturas todas da galera se organiza. E o centro tem mais equipamentos da rede para a população em situação de rua. Então, tem o Pop Rua, que é tipo um serviço de convivência, onde a galera em situação de rua pode passar o dia. Então, tu chega lá, tem café da manhã, daí tem oficinas, atividades, e funciona até umas 5 da tarde. Então, tem esses Pop. Pop Rua tem... Centro Pop é o nome, desculpa. Daí tem os centros Pops distribuídos na cidade. Na Lomba do Pinheiro não tem nenhum centro Pop. Tem os albergues. O Dias da Cruz é um dos mais famosos. Ele fica na esquina da Ipiranga com a Azenha ali. É Ipiranga com a João Pessoa, acho. Então, tem rede de albergagem, onde as pessoas podem passar a noite. Consultório na rua. É um outro... clínica de rua, acho que tem o consultório na rua, né? Que é um equipamento da saúde, que tem daí médico, enfermeiro, agente comunitário de saúde, que trabalha especificamente com a população em situação de rua. Então, tem vários recursos que fazem com que o trabalho nas diferentes regiões seja diferente. Tem CAPS AD também, porque grande parte da galera faz uso de substâncias. Então, tem esses equipamentos todos. Lá na Lomba do Pinheiro, a gente tem pouquíssimos equipamentos. O nosso CAPS AD referência, ele fica lá no Partenon, é super longe. A gente não tem nenhum abrigo ou albergue na nossa região também. Então, não tem como a gente oferecer para a galera um pouso, um lugar para eles ficarem. Para eles ficarem, eles têm que ir até o Dias da Cruz, que precisa de passagem para ir para voltar. Então, o que acontece? A galera meio que não quer, assim, a galera... Porque parte da galera em situação de rua, uma grande parte, eu diria hoje, trabalha com reciclagem, catação e venda de materiais recicláveis. Então, eles têm as suas rotas, eles têm os locais onde eles dormem, e durante o dia eles ficam executando essas rotas, catando os materiais e vendendo nos ferro velho, juntando uma grana para comer, para usar uma droga, às vezes, para beber alguma coisa. Daí depende, cada um tem ali as suas necessidades. As características da Lomba do Pinheiro. É uma galera
tem pouca gente que fica junto, eles são mais solitários, mas tem alguns que ficam juntos, e predominantemente homens. Eu acho que 95% são homens. E daí é bem curioso isso, porque muitas vezes são homens que romperam os seus vínculos familiares por estar numa situação de uso abusivo de alguma droga, muitas vezes por abandonarem as esposas com filho, tudo mais. Enfim, tem várias histórias, vários relatos, assim, tensos. E é curioso isso, porque as famílias com que a gente trabalha, que tem criança e adolescente em situação de trabalho infantil, normalmente é o oposto. Elas são lideradas por mulheres que não têm a presença dos pais das crianças na residência, a maior parte das vezes, porque abandonaram, são caras que não pagam pensão, que não se responsabilizam pelas suas responsabilidades, e muitas vezes, quando eles estão lá ainda, são pessoas que não ajudam, atrapalham. Violência doméstica, batem nas mulheres, exploram as mulheres, enfim, é super complicado. E daí tem essa característica. As famílias, normalmente, são mulheres com vários filhos, e os adultos em situação de rua são homens solitários. Então, assim, não é uma relação direta, né, obviamente, mas é algo que chama atenção, assim. E daí, quando a gente encontra a galera em situação de rua, uma das primeiras demandas, documentação. A galera da rua perde muitos documentos. Direto, molha, estraga, e daí isso já é um primeiro impedimento no acesso aos serviços básicos. Porque sem documentação a galera não consegue sacar os auxílios, Bolsa Família, essas coisas assim. Agora estava Auxílio Brasil, acho que vai voltar a ser Bolsa Família. Não consegue acessar a unidade de saúde, essas coisas todas. Então, essa é uma primeira demanda. A gente encontra a galera, normalmente a galera está sem ter a certidão de nascimento, está sem identidade, não tem ali a documentação básica. Então, a gente solicita para os cartórios as certidões de nascimento, a gente daí consegue fazer ali uma declaração de que aquela pessoa está numa situação de vulnerabilidade social, ela não precisa pagar, a gente acompanha as pessoas até o Instituto Geral de Perícias para fazer a sua identidade. Então, esse é um primeiro trabalho, uma primeira demanda que surge. Depois, vários deles estão sem fazer cuidados em saúde há bastante tempo, às vezes, estão com questões de saúde para serem vistas, mas que não têm disposição, ou às vezes não têm vontade, ou às vezes não têm coragem de procurar uma unidade de saúde para tratar. Então, tem uma alta incidência de tuberculose, tem uma alta incidência de sífilis, às vezes, tem vários que são soropositivos. Então, tem algumas coisas que são de tratamento de saúde mais crônica, que a gente precisa se aproximar, assim, também, para tentar fazer uma forcinha ali e insistir, convidar, vamos lá no posto, não sei o quê. Daí, se tu tem um consultório na rua, daí tu já engata esse serviço, daí chama o consultório na rua, daí o consultório na rua vai lá, faz o atendimento da pessoa na rua mesmo, tenta levar para uma situação de atendimento em um hospital ou algum outro espaço de saúde. Então, tem isso. Daí tem outras pessoas que não têm o seu cadastro único. Cadastro único é o cadastro que as pessoas fazem para receber o Auxílio Brasil ou o antigo Bolsa Família. Então, algumas pessoas não têm o cadastro único, não sabem que ele existe, não sabem como é que se faz para receber o benefício. Então, a gente leva essa pessoa até o CRAS para ela fazer a atualização do seu cadastro único, para, a partir disso, conseguir começar a ganhar um benefício social, que já ajuda também. Então, tem normalmente são esses os primeiros corres que a gente faz. E nesses primeiros corres, a gente vai estabelecendo uma relação de confiança. Então, assim, eu trabalho nessa equipe desde março e já estabeleci relações com várias pessoas. Mas tem gente que trabalha nesse Ação Rua, lá da Lomba do Pinheiro, especificamente, há 6 anos. Eles têm uma relação muito massa com a galera da rua. Muito, muito, muito massa. Porque a gente acaba sendo a referência, na maior parte das vezes, da galera quando eles precisam tratar de algo que se dá, às vezes, no âmbito da institucionalidade. Então, isso é uma outra característica interessante do trabalho que eu fui percebendo. Quando a gente trabalha na ponta com essa população, a gente trabalha um pouco no sentido de fazer, de permitir esse trânsito, que as pessoas consigam acessar os serviços. Então, a gente empresta um pouco da nossa... é horrível dizer isso, né? Mas da nossa credibilidade enquanto cidadão de bem ali, porque é horrível. Se a pessoa chega sozinha num espaço, muitas vezes ela vai ser maltratada. Se ela chega junto com nós, daí tem uma certa autoridade que se apresenta ali e que faz com que esse quadro se modifique. Mas isso é o choque inicial. Qual que é, eu acho, o horizonte interessante de trabalho? É que a partir desse primeiro momento, que é um encontro que muitas vezes produz incômodo,
que se possa transformar a relação. Então, que a pessoa em situação de rua que vai numa primeira vez acompanhada, que vai numa segunda vez acompanhada, na terceira vez ela possa já ter uma relação com a galera do posto e possa ir por... Então, acho que seria mais ou menos por aí que o nosso trabalho aconteceria. Então, tem isso, tem acesso... Daí depois entra no âmbito dos sonhos, né? Porque isso são questões muito objetivas. E daí essa é uma característica. A gente trabalha com questões materiais muito objetivas e muito urgentes, às vezes. Então, são pessoas que, às vezes, estão numa condição de saúde muito debilitada, ou pessoas que estão numa situação de miserabilidade, de não estar conseguindo comer, estar em uma situação de segurança alimentar, ou pessoas, por exemplo, no frio, quando chega o inverno, né, as pessoas passando muita dificuldade, então a gente distribui cobertores, eventualmente a gente tem cesta básica, durante a pandemia a gente tinha quentinha para distribuir também, agora não tem mais. A casa onde a gente trabalha tem um que chama ponto de cuidado, que é um lugar onde as pessoas podem tomar banho, então elas podem acessar a casa e tomar banho lá na casa, e daí às vezes tem roupas para doação e tal. E daí a gente vai trabalhando né, com essas questões desses objetivos mais práticos, né? Fazer o documento, acessar a rede de saúde. E daí, a partir disso, e daí é uma outra entrada que a psicologia pode ter, só que não é só da psicologia, eu acho que isso é importante, assim, é algo que é, assim, não impossível resumir em uma disciplina, é multidisciplinar sempre, assim. Então, acho que por isso que as equipes, elas são multidisciplinares, para que haja uma composição de várias visões e conhecimentos ali. Então, a partir desses encontros, que a ideia é que eles vão se tornando sistemáticos, a gente vai encontrando essas pessoas, daí encontra de novo, daí encontra de novo, daí encontra de novo, a partir disso a gente possa ir desenvolvendo uma escuta. E daí com essa escuta, ir identificando questões ali, poder despertar naquela pessoa processos que sejam analíticos. Então tem essa característica analítica, mas que ela vai se desenvolver, se desenrolar em uma espaço-temporalidade diferente do que a clínica tradicional. Eu acho que essa seria a principal diferença, assim. Enquanto numa clínica tradicional a gente trabalha dentro de um espaço circunscrito, já pré-determinado, que é o ambiente de um consultório, muitas vezes, e temporalmente circunscrito também, uma vez por semana, ou 2 vezes por semana, no horário X. Isso produz um tipo de relação que permite um tipo de atuação. Então, ali vai se desenvolver. Eu faço terapia. A minha terapeuta é de orientação psicanalítica lacaniana clássica. Então, eu encontro ela, a gente faz 2 vezes por semana, uma vez a cada 2 semanas, 15 dias. Eu encontro ela a cada 15 dias, no horário tal, e a gente faz uma sessão de tantos minutos, e eu tô, com ela, devo estar uns 2, 3 anos, numa produção discursiva de 3 anos, aí onde a gente está ali trocando e ela está tentando fomentar em mim uma análise, né? Nós estamos produzindo uma análise. Com a galera da rua, isso acaba se quebrando um pouco, porque muitas vezes a galera não seguia pelos mesmos marcos temporais que nós. Então, tipo, às vezes, isso, assim, voltando mais uma vez, o público é heterogêneo, então isso não é uma regra. Cada pessoa, tipo assim, tem pessoas que vivem na rua que são super organizadas, horários, dias de semana, têm as suas rotinas, trabalham super certinho, assim, mas tem outras que não. Então, essa coisa, tipo assim, que dia da semana é, qual horário é, tem uma flexibilidade maior, tem uma fluidez maior do tempo. E a questão do espaço também, porque a maior parte das vezes, por mais que a gente possa marcar atendimentos individuais lá na casa para eles irem, muitas vezes não rola, assim, não é assim que dá a liga. A liga dá nos encontros que são encontros mais espontâneos. Então, a gente precisa desenvolver uma habilidade de conseguir fazer uma escuta que seja atenta, mas considerando que isso vai se dar em dias meio... Oi, pode falar. Oi, Gabriel. Desculpa te interromper, só para a gente ir se organizando no tempo também. Nosso evento está previsto para terminar umas 11h30, 11h40, então para tu ir conseguindo, né, ir finalizando. Estou finalizando porque já. Tá muito bom, teria muita coisa para a gente escutar tu falando, né? Mas se tu puder, e aí para a gente abrir para perguntas também, para o pessoal poder interagir um pouquinho contigo também.
Tá, desculpa que eu me passo mesmo, você vai deixando eu vou Não, indo. mas tá ótimo. Se desse para passar mais ainda, a gente ia. Mas finalizando, então, que eu acho que essa talvez possa ser a principal diferença do trabalho com a galera da rua, o trabalho da psicologia com a galera da rua, e que exige de nós que a gente se desdobre e saia um pouco do modo de funcionamento tradicional. É desafiador, mas ao mesmo tempo eu acho que é inspirador, porque amplia as possibilidades de trabalhar com o psicólogo ou psicóloga. Mas é pensar, como é que a gente desenvolve um trabalho de cuidado, que disponha das ferramentas de trabalho que a psicologia costuma dispor, que, na minha opinião, é principalmente a escuta, né? Mas não só a escuta, porque daí, nesse caso, exige que a gente não só escute, mas que a gente fale também, o que é diferente, sabe? Porque eu acho que a posição clássica do terapeuta de só escutar, eu acho que cada orientação teórica permite habitar esse espaço de uma maneira diferente, mas existe essa predisposição, né, de que o terapeuta escute mais e fale menos. E na rua, de certa maneira, a gente vai precisar falar também, porque a gente vai ter que conquistar a confiança daquela pessoa, e afinal de contas, o que ela vai falar com nós? Nem nos conhece, a troco do quê? O que você está fazendo lá? Então, exige que a gente desenvolva uma escuta, mas uma possibilidade de fala, ou seja, uma conversa, e uma conversa que seja produtora eventualmente de transformações. Então, assim, no fim das contas, no frigir dos ovos, o trabalho do psicólogo ou da psicóloga com a população em situação de rua, ele vai muito e na assistência de modo geral, eu acho. Mas com a população em situação de rua, eu acho que é um trabalho que deve buscar produzir bons encontros. Que a gente produza bons encontros e que esses encontros possam reverberar na vida das pessoas, de alguma maneira. E daí pode ser tanto desde o sentido de um acolhimento, de uma dor, de algo que a pessoa vai querer falar, pode ser de uma correria mais prática, de ajudar ela a fazer a documentação dela, fazer esse corre aqui ou ali, ligar para a família, tentar retomar um vínculo familiar. Mas pode ser, às vezes, também, né, de escutar e perceber ali um movimento repetitivo daquela pessoa e poder dizer para ela, olha, tá, mas quem sabe hoje a gente já combinou isso tantas vezes, quem sabe a gente faz desse outro jeito, enfim. Mas é algo que se dá no campo da ética, assim, não tem muito... Não tem muito protocolo, assim, sabe? Tipo, a gente precisa se pautar pela ética e daí buscar ali os referenciais que sejam mais adequados para cada um, assim, né? Eu acho que isso não tem nenhuma limitação em relação a isso, mas que a gente esteja preocupado em estar lá com uma presença que vá produzir bons afetos, assim, afetos bons, afetos felizes, e que não seja uma coisa moralizadora, que é muito fácil a gente cair, né, nesse lugar, né, de julgamento e tal. Mas é isso, assim, um trabalho bem desgastante às vezes, assim, né? A gente fica muitas vezes fazendo a mesma coisa, dando voltas, assim, mas é muito inspirador também, porque daí quando a gente se abre para ser afetado por essas outras histórias, então a gente vai se transformando como pessoa, como profissional. Isso é muito bom. Gabriel. Opa, desculpa, é porque a gente está todo mundo aqui na sede da sociedade, então às vezes a gente vai dando um eco quando a gente fala. Mas a gente vai abrir para perguntas agora. Eu vi que alguém já tinha levantado a mãozinha ali, mas primeiro te agradecer pela tua fala, por tu compartilhar um pouquinho da tua experiência, da tua vivência e até da tua trajetória também, que eu acho que isso é super importante. A gente está aqui nesse espaço de construção, né? Nós temos estudantes, temos profissionais recém-formados, mas também muitas pessoas que já estão numa caminhada, que podem se interessar por essa temática também, para ir se inserindo nesse espaço. Então, vamos abrir um pouquinho para perguntas, daí a gente vai conversando aí nesses minutinhos que tem. A Sofia levantou a mão, se quiser abrir o microfone, pode ficar à vontade para falar um pouquinho. Sofia? Se quiser escrever também, pessoal, se quiser escrever no chat. Ah, tá tentando abrir o microfone. Quem quiser também escrever, pessoal, a gente pode ler. Enquanto a Sofia vai... A Bruna, né, eu acho que para inserindo o pessoal também que está na liga, a Bruna está mais responsável pelo chat, se ela quiser ler a pergunta da Bia. Sim, a gravação vai ser disponibilizada.
Vai ser disponibilizado no YouTube. Que pena que não conseguiu entrar um pouquinho antes, Bia, mas fica bem tranquila, que vai estar disponível no YouTube nos próximos dias, tá? Quando a gente enviar também o certificado, a gente deixou um recadinho ali que em até 15 dias ele vai ser enviado para o e-mail que está cadastrado pelo Simpla, tá? Com o check-in de vocês de automático quando vocês entram aqui no evento. E junto com o certificado também vai ser enviado uma pesquisa de satisfação, uma pesquisa de interesse para a gente estar podendo organizar os próximos eventos. A Sofia, não sei se conseguiu... Tá, pode falar então, Sofia, que bom. Bom dia para todo mundo. Eu queria agradecer o Gabriel também. Eu sou estudante da Unicinos de Psicologia, estou no 6º semestre, e eu frequento as festas que são organizadas pelo coletivo do Gabriel, então para mim é muito legal ver ele falar. Sofia, teu microfone despertou. Agora tá indo? Agora tá indo, pode falar de novo. Eu não sei em que parte me cortou. Que tu participa dos movimentos que o Gabriel também tá inserido como DJ. Isso, então para mim é muito legal estar aqui ouvindo ele falar, e é uma área que me interessa muito. Eu tenho 2 perguntas. Eu sou bem prolixa, então eu vou tentar dar uma acelerada para todo mundo poder falar. Mas eu moro no Bonfim, então eu tenho bastante contato com a população de rua aqui do bairro e faço essa coisa de praticar escuta também e não ignorar, né, a existência dessas pessoas. E aí, uma vez aconteceu de um senhor que ele me contou que ele é carpinteiro, que ele tinha conseguido um emprego na Santa Casa, que mandaram ele chegar lá segunda-feira, tudo organizado, tudo certinho. Mas a partir do momento que viram que o endereço dele era no albergue, não seguiram com o contrato. Dispensaram ele ali por conta disso. E eu não sei se tem algo que poderia ser feito nessa situação. E a minha é que, como a gente meio que acaba generalizando essa população, focando muito em homens, e eu queria saber de medidas de proteção para mulheres ou para mulheres transgêneras, enfim, para violência sexual, porque pode ser, né, são mulheres que não estão protegidas disso. Eu já fui abordada por mulheres que enfim, estavam pedindo dinheiro para itens de higiene básica, absorvente, etc. E já mais de uma já me contou que tinha sido estuprada e contraiu HIV no estupro. Então eu queria saber se acaba tendo essa divisão assim das proteções visando a diferença de cada um. É isso. Obrigada. Massa. Legal a gente poder estar se encontrando aqui nesse outro ambiente, assim, também. Então, essa primeira situação do senhor que foi desclassificado, assim, desse processo seletivo, enfim, por residir no albergue, eu acho, assim, que é uma filha da putice extrema, assim, né? E eu acho que talvez até tenha alguma prerrogativa legal, assim, que pudesse garantir, né, que a pessoa não fosse tão discriminada assim, né? O que acontece na prática, infelizmente, é que o acesso a esse tipo de recurso jurídico ou legal é muito limitado, né? Muito, muito, muito escasso. Então, normalmente, essas violências que são produzidas contra essa população, elas ocorrem sempre na lógica da impunidade. Eu não gosto muito dessa palavra, porque eu acho que ela é bem capturada, assim, né? Mas da lógica da não responsabilização. Então, tipo, infelizmente, eu acho que na prática talvez não sei se tem o que fazer, assim, né? Se a gente trabalhasse com essa pessoa e ela dissesse que quer fazer alguma coisa, a gente iria junto com ela, né? Atrás da defensoria pública, enfim. Poderia dar esse é o nosso trabalho. A gente faria esse corre com ela. Se ela quisesse, a gente iria atrás da defensoria pública, veria o que dá para fazer. Ou mesmo ia escutar, né, a frustração da pessoa. Mas eu acredito que isso seja algo que aconteça muito. O que a gente percebe muito na relação trabalhista é que a galera que tem estabelecimentos comerciais, muitas vezes se aproveita da galera em situação de rua, porque a galera está numa condição ali em que precisa muito de uma doação de alimento, um lugar para dormir, então rolam várias
Só que, ao mesmo tempo que se aproveitam, também oferecem uma oportunidade. Tudo a gente vai ter que ver, assim, eu acho que não tem muito como ficar numa coisa binária em relação a essas situações todas. É tudo paradoxo, ambivalência. Porque, tipo, às vezes é a pessoa que tem um estabelecimento comercial ali, que daí a galera que está na rua, que dorme ali, arruma tudo, varre a parte da rua, ajuda a tirar lixo, umas coisas bem, umas tarefas bem básicas, assim, e daí, em troca disso, pode dormir na aba, ou pode guardar suas coisas. Então, a galera vai estabelecendo suas estratégias, assim, né? Mas eu vejo que rola essa relação de trabalho, e isso é bastante comum. Empregos mais formais, eu já vi muito isso, assim, dos locais prometerem para pessoas em situação de rua que vão conseguir um emprego para ela, porque daí entra muito isso, né? A nossa culpa branca, a nosso sentimento judaico-cristão de caridade. Então, tu vê a pessoa, mas aquela pessoa é tão legal, eu quero ajudar ela de alguma forma. Daí tu oferece um emprego, uma coisa assim, e muitas vezes, na prática, isso vai ser algo difícil de sustentar. Então, esse senhor, ele sofreu uma violência já logo no início, é de outra ordem, né? Foi desclassificado, ele não foi contratado porque colocou o albergue como seu endereço. Mas muitas vezes vai rolar ali algum tipo de contratação, mas algo que não vai se sustentar ao longo do tempo, porque a pessoa vai ter várias peculiaridades na maneira como ela vai se relacionar com aquele local, que não estão dentro da norma. Então, às vezes, vai impedir que ela siga no trabalho. Sobre as mulheres, é muito triste assim, a realidade da rua para as mulheres. Acaba que o número da população feminina na rua ele é relativamente menor, porque, de fato, eu acho que, da maneira como a sociedade está configurada hoje, talvez o espaço da rua se apresente como um espaço menos inseguro para os homens e permite que eles façam essas aventuras, né? Não é uma aventura, é longe disso, mas, enfim, permite que eles consigam habitar o espaço da rua de uma outra maneira. E também o fato de que esses homens, muitas vezes, e isso é uma coisa que só agora eu estou percebendo, eles têm mais liberdade para romper com seus vínculos. As mulheres não têm tanta liberdade para romper com os vínculos, principalmente os filhos. Então, isso faz com que as mulheres façam um esforço maior de manter uma casa ali, porque elas que são penalizadas. Quando uma criança não está indo na escola, as mulheres são penalizadas, tanto do ponto de vista legal, quanto do ponto de vista da sociedade, do julgamento. Então, isso faz com que as mulheres tenham que fazer um malabarismo muito maior para manter uma casa, por exemplo. Enquanto um homem, às vezes, ele briga, vai embora e rompe e vai lá fazer seu corre. Isso não está colocado nem como possibilidade para muitas mulheres. Mas as que estão nessa condição sofrem muita violência sexual, muitos relatos de estupro, isso é recorrente. E, além de estupro propriamente dito, assim, tem muitas situações de exploração sexual. Mulheres que fazem algum uso de substância ou que estão precisando de alguma coisa, assim, e que acabam sendo colocadas numa condição de exploração sexual por aqueles grupos de homens que vivem perto dela e tal. E daí tem algumas políticas mais específicas, tem abrigos que são específicos para mulheres e tal, mas o que acontece, a gente trabalha em regime de plantão no final de semana, teve um plantão que eu acompanhei uma mulher que tinha sofrido uma agressão do companheiro dela, os dois moravam na rua, ela tinha sofrido uma agressão, eu fui com ela para a delegacia da mulher, e lá ela foi só mais humilhada. Tipo, era um policial homem que estava trabalhando no plantão, ele ficou, assim, desqualificando o discurso dela o tempo inteiro, foi horrível, porque além de ser mulher vítima de violência, ela era uma mulher vítima de violência em situação de rua. Então, aquilo foi, assim, uma cena deplorável. Então, infelizmente, a política pública prevê algumas ações específicas, mas na prática, como elas acontecem, é muito diferente do que seria interessante, assim. Mas é bem complicado, assim, trabalhar com as mulheres em situação de rua, são situações de ainda mais violações. Obrigada pelas suas contribuições, Gabriel. Obrigada pela pergunta também, Sofia. Alguém mais, gente, para a gente ir finalizando, gostaria de perguntar, de contribuir de alguma forma? Acho que enquanto isso, assim, né, Gabriel, a gente vai te agradecendo pela tua fala, por compartilhar a tua experiência conosco. É
é um assunto que circula pouco nos espaços de graduação, nos espaços de formação, né, como um todo, e é importante que a gente tenha esse público hoje aqui conosco, nesse sábado de manhã, conversando um pouquinho, discutindo um pouquinho. De novo, o canal da Sociedade, da Liga, imagino que do Gabriel também esteja disponível para a gente poder continuar tendo essas trocas, né, que não precisa se encerrar por aqui. Então, obrigada, Gabriel, né, passar um pouquinho a palavra para o Thiago e para a Mercedes, que são os nossos coordenadores aqui da Liga também, que estão conosco. Então, sim, gente, primeiro agradecer o Gabriel por ter aceito o nosso convite, a Alice fez o primeiro contato, depois a Marcela, então nós fomos circulando até chegar no dia de hoje, assim, agradecer a tua disponibilidade, como tu trouxe muito bem, a Manu complementou de uma forma excepcional, assim, pelo menos no meu curso de graduação não foi falado, então, e é um tema muito importante, né, cada vez mais vem a necessidade. A Liga tem a característica de sempre trazer nas nossas atividades, esses temas pouco explorados durante a graduação. Parabenizar, assim, e agradecer a Renata, que está aqui enquanto nossa diretora científica, nos apoiando, abriu a sede para nós hoje, e a Liga, que é esse grupo mais do que especial, assim, que colaborou com toda a organização da atividade, do nosso ciclo de estudos. E, de novo, deixar o muito obrigado, assim, e falar, né, Gabriel, que as portas da sociedade vão estar sempre abertas para ti, para qualquer outra atividade. Se quiser conhecer um pouco mais da instituição também, ficamos super abertos, assim, e agradecidos. Obrigada, Gabriel. Acho que o Thiago já falou tudo, mas queria dizer que a tua fala foi emocionante para mim, porque a cada palavra dá para perceber o grande amor que tu tem por esse trabalho, e isso é muito lindo de se ver. Realmente nem parece que tu é um recém-formado, viu? Parece que tu já tem anos-luz aí, ó, de caminhada. Então fica, assim, a minha gratidão por ti, por essas palavras, por tu dividir conosco toda essa tua sabedoria aí, dessa caminhada tão linda, tão maravilhosa. Fica aqui o meu muito obrigada. Acredito que não tenhamos mais nenhuma pergunta. Não sei, Gabriel, se tem algo que tu queira falar e dividir com a gente. Eu quero agradecer muito, assim, fico muito emocionado também quando me convidaram para participar. Eu topei na hora, assim, é até um problema que eu tenho, né? Porque eu aceito todos os convites, eu estou na chuva para me molhar, assim. Mas foi um prazer muito grande estar nessa manhã com vocês. E, de fato, assim, eu agradeço o reconhecimento pela paixão que eu tenho por esse trabalho, por essa temática, porque realmente me movimenta. Eu acho que isso foi uma das principais transformações que rolou na minha vida recentemente, foi poder ter me colocado na posição de trabalhar com algo que me mobiliza tanto. Então, por mais que o trabalho seja muito difícil, é um trabalho que é também muito gratificante, assim. E eu acho que essa, né, é o que a gente pode fazer aí na vida enquanto a gente está aqui, né, procurar nos conectar com as coisas que fazem nosso corpo vibrar, assim, né. Então, é isso aí, contem comigo também, eu fiquei muito feliz com o convite, muito honrado, e certamente a gente pode desenvolver mais parcerias no futuro. Obrigado. Com certeza, Gabriel, vai ser um prazer te ter conosco em algum outro momento. Então, a gente vai encerrando com pena, porque eu acho que teria muitas mais horas. Oi? A Rê. Oi, Rê, fala. Aproveitar. Oi. Queria só aproveitar, né, assim, sempre consigo estar nos eventos da Liga, e para mim é muito gratificante, é um grupo muito importante para a sociedade, né, de modo geral. Então, agradecer o Thiago, a Mercedes e o grupo pela organização, né, pela escolha da temática, e, claro, lógico, agradecer o Gabriel, né, e já ficar com o contato dele para a gente ver futuras atividades, enfim, porque foi uma atividade que esgotou, né, mas, enfim, acho que é importante falar, né, acho que é uma temática... Vocês estão me ouvindo? Sim, trancou um pouco, mas agora voltou. Tá. É uma temática bem pouco falada na nossa graduação, né? Assim, eu que já me formei tanto mais tempo que vocês, então era algo que a gente não tocava, né? Que nunca é nem comentado
Então, é muito bonito ver vocês como estudantes trazendo essa temática. Foi um tema que a gente trouxe na jornada da sociedade do ano passado. Então, só agradecer vocês. Obrigada pelas palavras também, Renata. Gente, então, infelizmente, a gente vai finalizando. Teria muitas horas para a gente ficar escutando o Gabriel aqui, mas obrigada por compartilhar essa manhã conosco. Tá? E teremos outros eventos da sociedade, da Liga, ano que vem, então estão todos super convidados. Fiquem conectados conosco ali nas redes sociais, que é por onde a gente mais se comunica e consegue divulgar nossos eventos. Então, obrigada, bom final de semana para todo mundo, e a gente segue conectados. Tchau, tchau. Tchau, gente. Bom fim de para todo mundo.